Olá, seja bem-vindo a esse vídeo onde eu vou falar sobre como meditar. Ou seja, um passo a passo simples para você começar a meditar ainda hoje, mesmo que você nunca tenha meditado, ou de repente você já tentou meditar, mas não tem certeza se está fazendo isso da melhor maneira. Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso, não só sobre como meditar, mas o que é meditação também e por que você deveria meditar, né? O que acontece quando a gente medita. Bom, antes de continuar esse vídeo, deixa o like aqui embaixo para ajudar a gente a saber que você está gostando desse conteúdo. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou no Instagram. Caso você esteja ouvindo o podcast, não precisa deixar like, a não ser que isso esteja disponível na plataforma que você está escutando. Não esquece também de se inscrever no canal para você receber os conteúdos dos próximos vídeos que a gente for publicando aqui. Mas é importante para você receber esses conteúdos que você ative o sininho que está do lado do botão de inscrição. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar, mais um recado rápido, porém é muito importante. A prática ou as práticas ensinadas, né, nesse canal, nesse vídeo especificamente, não tem como intenção ou como função curar doenças e muito menos substituir tratamentos médicos ou tratamentos convencionais de saúde. Então, o que nós vamos falar aqui, se você se encontrar neste momento em uma condição clínica severa, né, é bastante importante que você procure um profissional capacitado para te orientar nesse momento ou que você consulte seu médico, beleza? Mas vamos lá. Antes da gente começar a meditar, para evitar confusões e fazer com que você consiga desenvolver sua prática de uma maneira mais fluida, é importante que a gente entenda o que é meditação. E o que é meditação? Meditação é uma palavra que ela pode ter significados diferentes. Melhor dizendo, para a gente entender um pouco o que eu quero dizer com isso, com significados diferentes, se nós compararmos a palavra meditação com a palavra esporte, por exemplo, talvez fique um pouco mais fácil de entender. O que eu quero dizer com isso? A palavra esporte, quando eu uso a palavra esporte, eu posso estar falando de uma infinidade diferente de esportes, certo? Como futebol, vôlei, basquete, handball, futebol americano, enfim, beisebol, vários esportes, né? Essa palavra é um termo que a gente pode chamar de um termo guarda-chuva. Engloba vários outros termos dentro dele, né? Outros nomes dentro dele. E com a meditação não é diferente. Acontece a mesmíssima coisa com a meditação. A meditação também é um termo guarda-chuva. Então, quando eu uso essa palavra meditação, é importante que eu especifique que tipo de meditação eu estou falando. Por exemplo, eu trabalho com dois tipos de meditação: meditação mindfulness e meditações de compaixão. Ainda assim, são práticas diferentes, né? A gente poderia colocar um terceiro tipo, existem muito mais do que esses, tá? Mas eu poderia colocar um terceiro tipo aqui, como, por exemplo, meditação transcendental. Então, são tipos de meditações diferentes. Como eu falei, eu trabalho com meditação mindfulness especificamente, e nesse vídeo a gente vai falar de meditação mindfulness, ok? As práticas de meditação mindfulness estão classificadas dentro de um grupo específico de meditação. E quem desenvolveu essa classificação foi um pesquisador chamado Richard Davidson. Ele é pioneiro nessas pesquisas sobre meditação, né? Um pesquisador americano chamado Richard Davidson. Ele e sua equipe desenvolveram essas nomenclaturas. E os vários tipos de meditações estão incluídos dentro desses grupos, tá? E mindfulness está dentro do grupo de práticas de meditações atencionais, beleza? Por que atencionais? Porque ela trabalha o mecanismo da atenção, né? E os vários outros mecanismos que estão dentro desse processo atencional. Mas eu gostaria de destacar um aqui em específico: o mecanismo da metacognição. A metacognição é uma habilidade que todos nós temos de conseguir observar os nossos pensamentos e emoções com um certo distanciamento, né? Isso me ajuda a desenvolver ainda mais uma outra habilidade que a gente tem, que é a inteligência emocional, que é a capacidade de observar, ter consciência das nossas emoções e lidar de uma maneira mais adequada com elas, de acordo com cada contexto, com cada situação. Então, praticar a meditação nos ajuda
especificamente meditação mindfulness, nos ajuda a desenvolver tanto a atenção como a concentração, memória, mas também tem essa parte da metacognição, entre outras coisas que eu posso falar em outros vídeos para vocês. Mas nesse momento é importante que vocês entendam isso. Quais são os outros dois grupos, que eu não vou me aprofundar aqui, mas só para que vocês entendam. Existe um grupo, um outro grupo chamado de práticas construtivas, práticas meditativas construtivas. A prática de compaixão, que eu mencionei anteriormente, por exemplo, entra nesse grupo de práticas construtivas. Existe um terceiro grupo que é chamado de práticas desconstrutivas. E aí outros tipos de meditações vão ser classificados nesse grupo. Se você quiser saber mais e estiver assistindo esse vídeo no YouTube, se você não estiver assistindo no YouTube, corra lá no YouTube, que na descrição do vídeo eu vou deixar um artigo para o nosso blog, onde você vai encontrar links, tanto para um texto num blog do professor da Unifesp, o Dr. Marcelo Dermaso, que explica um pouquinho mais como estão divididos esses grupos, e também tem um artigo original do Richard Davidson e da equipe dele, onde você vai ter um material bem completo aí sobre essas classificações, beleza? Mas vamos lá, voltando aqui para Mindfulness. Vou pegar uma caneta aqui para nos ajudar a explicar como funciona um processo de meditação Mindfulness. Ele é bastante simples na realidade, o que não quer dizer que seja fácil, mas é bastante simples. Então vamos... uma coisa que todas as práticas de meditação do grupo de meditações atencionais têm em comum é que elas trabalham com o que a gente chama de âncora meditativa ou objeto de concentração. E o que seria isso? Também é algo bastante simples. Nada mais é do que onde nós vamos escolher colocar a nossa atenção durante a prática da meditação. Ok? E a âncora meditativa, o objeto de concentração mais utilizado é a respiração. Então eu vou pegar ela aqui como exemplo para a gente entender melhor como isso funciona. Então vamos supor, vou tirar aqui a tampa, vamos supor que a caneta é a minha respiração, certo? Beleza? Ok. E vamos supor que a tampa da caneta é o meu foco, a minha atenção, tá? O que a gente faz durante uma prática de meditação mindfulness? A gente escolhe colocar a nossa atenção no objeto de concentração. Então, o meu objeto de concentração aqui, o meu ponto de apoio para quando minha mente estiver divagando, é a minha respiração. E no caso aqui do exemplo é a caneta. Então eu vou lá, escolho a minha âncora meditativa, né? Sento numa postura melhor dizendo, antes eu sento numa postura que seja confortável para mim, se possível mantendo a coluna ereta, com pescoço e cabeça alinhados com a coluna, ok? Então o segundo passo, depois de sentar, escolho a minha âncora meditativa, nesse caso aqui é a respiração. E como que eu começo a prática da meditação? Eu simplesmente pego a minha atenção, o meu foco e direciono esse foco para a minha respiração. E não é pensar sobre a respiração, mas é colocar o meu foco lá para eu sentir a minha respiração. Depois de pouquíssimo tempo, o que vai acontecer? Se você já tentou meditar, você sabe que a sua mente vai devagar. Quando eu falo devagar, é quando a nossa mente começa a pensar em outras coisas que não necessariamente têm relação com a prática da meditação que a gente está fazendo. A gente começa a pensar em algo que a gente deixou de fazer no trabalho, em uma conversa que a gente desagradável que a gente teve, enfim, a gente começa a ter vários pensamentos. Nós chamamos isso de divagação mental, que pode ser tanto relacionado a coisas do passado como a coisas do futuro. Enfim, e quando isso acontecer, como nós, em Mindfulness, entendemos esse processo de divagação mental como uma característica humana, não há nada de errado com isso. Quando isso acontecer, a gente simplesmente vai notar aonde a nossa mente está, tomar consciência disso e de forma gentil, ou seja, essa gentileza existe para que eu não entre em conflito com isso, já que isso é algo natural da nossa condição humana, eu vou notar aonde minha mente está e de forma gentil eu redireciono a minha atenção para a minha respiração. E durante a meditação a gente vai fazer isso por diversas vezes, né? Ou seja, em resumo, a prática da meditação nada mais é, nesse contexto que eu estou falando aqui para vocês, nada mais é do que um exercício atencional que também trabalha a metacognição e algumas outras características que eu gostaria de comentar com vocês agora. Deixa eu só colocar a caneta aqui. Bom, vamos lá. Quais são essas outras características? Quando a gente pratica meditação mindfulness, a gente está treinando uma habilidade, né? Ou um conjunto de habilidades. E quais habilidades são essas?
Para explicar um pouco melhor o que seria isso, eu quero trazer aqui uma definição de mindfulness, que foi cunhada pelo Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn foi o responsável por criar o primeiro programa de mindfulness laico, científico, aqui no Ocidente. Né? Então, ele tem uma importância gigantesca para mindfulness e para a meditação nesse contexto que a gente está falando aqui. E o Jon Kabat-Zinn trabalha com uma definição, e também outros profissionais acabam utilizando muito essa definição, que diz que mindfulness é a consciência que emerge ao estar atento ao presente momento, de forma intencional e sem julgar. Vamos lá, vamos dissecar aí essa definição, né? Então, ele falou, estar atento ao presente momento. Então, é uma consciência que emerge ao estar atento ao presente momento. Quando eu coloco a minha atenção ao presente momento, eu tenho essa consciência do que está acontecendo nesse momento aqui comigo. Passo a passo, momento a momento. Ok? E, no segundo passo, ele fala de intenção. Então, a consciência que emerge ao estar atento, atenção, ao presente momento, de forma intencional. Então, eu tenho a intenção de estar aqui presente, consciente e atento ao que está acontecendo. Tá? Então, primeiro eu tenho a atenção, depois eu tenho a intenção, e por último, ele fala em sem julgamento, ou sem julgar. O que seria isso? Seria adotar uma atitude específica para olhar ou para entrar em contato com aquilo que está na minha experiência, momento a momento. Né? E para fazer isso, né, não quer dizer que a gente não vai julgar a nossa experiência. Assim como devagar o pensamento é natural, né, é uma condição humana, o julgamento também é uma condição humana. A gente pode falar muito mais sobre isso em outro vídeo, mas o julgamento também é uma condição humana. E o que nos ajuda, né, não quer dizer que a gente não vai julgar, mas quer dizer que a gente pode observar esse julgamento e não fazer novos julgamentos em cima do julgamento que já existe ali. Né? Ou não ser governado ou levado por esses julgamentos. E o que nos ajuda a entrar em contato com esses julgamentos de uma maneira mais equilibrada, vamos dizer assim. A gente pode falar, existem um grupo de atitudes também mencionadas pelo Jon Kabat-Zinn, mas eu gostaria de falar especialmente aqui de 3 atitudes que podem te ajudar bastante durante a sua prática de meditação. E essas atitudes são, primeiro, abertura, ou seja, eu estou aberto e disponível para tudo que chegar na minha experiência, seja bom ou ruim. A gente chama isso de tentar manter um olhar de equanimidade, né? Um mesmo olhar, um olhar parecido para coisas tanto que são agradáveis como são desagradáveis. Né? Então eu acolho, estou aberto para receber o que quer que esteja na minha experiência. A segunda atitude, que é bastante importante também, é a curiosidade. E o que significa essa curiosidade? Significa ter um olhar para o que está presente na nossa experiência de exploração, né? Como se fosse a primeira vez que a gente estivesse entrando em contato com aquilo. Isso é muito curioso, porque quanto mais curioso, isso é muito curioso, porque quanto mais curioso ficou repetitivo, mas talvez isso é interessante, seria melhor, porque quanto mais a gente se mantém curioso, mesmo aquelas coisas às quais a gente está muito acostumado ou acredita que conhece já o suficiente, ou está careca de saber como aquelas coisas funcionam, é muito frequente que participantes de programas de mindfulness ou praticantes relatem que descobriram coisas completamente novas a partir de uma simples observação de experiências que eles já estavam completamente acostumados. Então pode ser realmente muito interessante cultivar essa curiosidade. Além de interessante, é muito importante que a gente cultive essa curiosidade. Eu iria um pouquinho mais fundo. Eu diria que essa curiosidade seria uma atitude que nos ajuda a explorar a nossa experiência como um todo, pensamentos, emoções, sensações físicas, como se a gente fosse um cientista do nosso próprio laboratório, né? Que é o nosso corpo, a nossa mente e como tudo isso está interligado. Então, falei sobre abertura, sobre curiosidade e, por último, a gente fecha aí, não fechando todos os conceitos, mas pelo menos nessa explicação aqui, a gente também traz gentileza para esse processo. Como que seria isso? Lembra quando eu falei sobre a mente devagar, a mente se distrair?
quando eu noto que minha mente se distraiu, eu não vou entrar em conflito com isso, lembra? Que é um processo comum e natural da condição humana. Eu olho para aquilo, independente de onde a minha mente está, eu procuro cultivar uma atitude de gentileza. Ah, ok, olha aqui onde minha mente está. Justamente porque quando eu percebo aonde ela está, é a oportunidade que eu tenho de escolher voltar para cá. Para notar e sentir o que está neste momento, e não o que está na minha mente divagando. Mas eu não preciso entrar em conflito com isso. Eu posso simplesmente notar, tomar consciência e de forma gentil redirecionar a minha atenção para a minha respiração. Durante a prática da meditação, isso vai acontecer inúmeras vezes. E quando nós praticamos a meditação mindfulness, nós estamos desenvolvendo, cultivando uma habilidade que todos nós temos, apesar dessa palavra mindfulness, né, ser mais recente no nosso vocabulário, todos nós temos essa habilidade. E em alguns momentos a gente consegue acessá-la mais facilmente, em outros nem tanto, mas todos nós temos essa habilidade. E a boa notícia é que essa habilidade pode ser treinada. E uma das formas mais efetivas de treinar essa habilidade é através das práticas de meditação. Existem outras formas, mas aqui eu gostaria de falar especificamente das práticas de meditação mindfulness. Bom, eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado você a entender um pouco mais o que é meditação, o que é mindfulness, e fica um convite para você. Caso você queira começar a meditar, se você ainda não medita, ou se você já medita também, mas você tem alguma dificuldade para continuar meditando, eu tenho uma sugestão. Você pode também, talvez você já tenha ouvido falar, utilizar práticas guiadas de meditação, que é quando alguém, um professor, ele vai te dizendo o que você vai fazer durante sua prática, onde você deve colocar sua atenção e por aí vai. Então, caso você queira utilizar uma prática de meditação guiada, e se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou pedir para que você vá até o link que está disponível na descrição e faça um download de uma prática de meditação da respiração guiada para te ajudar a começar nesse processo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais o que é mindfulness, o que é meditação. Não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, ativar o sininho e comenta aqui, né? Isso te ajudou, não te ajudou? O que mais que você quer saber sobre meditação? Como que eu posso te ajudar? Beleza? Comenta aqui, eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou, se isso contribuiu para você ou não. E se você tiver alguma outra pergunta, dúvida sobre meditação, deixa aqui que nos próximos vídeos a gente tenta gravar e esclarecer essas dúvidas. Então, muito obrigado, eu sou Almir Araújo, te vejo no próximo vídeo.